Milionário fica chocado ao ver faxineira vendendo doces para salvar seu filho doente. Era um sábado ensolarado, o tipo de dia que normalmente traz sorrisos e encontros no parque. Mas para Mariana, aquele sol era apenas uma lembrança distante da vida que sonhara. Ela estava na feira de artesanato, com as mãos sujas de chocolate, um sorriso forçado no rosto enquanto arrumava suas preciosidades, trufas recheadas, bombons crocantes e barras de chocolate decoradas com detalhes apaixonados. Ao seu lado, um cartaz feito à mão exibia: "Ajude Mariana a cuidar de Gabriel". Era sua única esperança. A multidão passava alheia. Alguns paravam, admiravam, mas a maioria apenas olhava rapidamente e seguia em frente. O que poucos sabiam era que cada chocolate vendido significava uma injeção de insulina ou novas meias para Gabriel, seu pequeno guerreiro de apenas 8 anos. Ele lutava contra o diabetes com um sorriso que cortava o coração de Mariana. Em casa, as contas se acumulavam assim. A expressão de Mariana ao receber o dinheiro era de incredulidade. Era como se o mundo tivesse parado. Nas semanas seguintes, Daniel voltou. Sempre que podia, enchia sua sacola de chocolates e fazia questão de ficar um momento a mais ouvindo as histórias que Mariana contava, como num filme. Ela falava de Gabriel, dos desafios, mas também da esperança que renascia entre barrinhas de chocolate e caldas derretidas. Uma conexão começou a crescer, mas aos poucos algo mudou. Quando Mariana percebeu a generosidade de Daniel, um pingo de desconforto surgiu. Ele não poderia estar fazendo aquilo por pena, poderia? Essa dúvida fez-se afastar, como se estivesse fugindo de um fardo que não queria carregar. Gabriel, no entanto, era mais esperto do que ela imaginava. Ele notou a ausência de Daniel, e quanto mais o tempo passava, mais isso afetava sua saúde já frágil. A tristeza dele era visível. A alegria que iluminava seu rosto foi se apagando lentamente. Mariana, por sua vez, estava. Daniel, decidido a entender por que Mariana havia sumido, decidiu visitá-los. O coração dela disparou ao abrir a porta. Ele estava na frente com um olhar determinado, mas com uma expressão suave que fazia o peito dela apertar. O que eles não sabiam era que esse encontro revelaria segredos do passado que poderiam mudar tudo. O que está por vir? Como essa confissão afetará suas vidas? A conexão entre eles pode ser mais forte do que qualquer obstáculo. As perguntas pairavam no ar, e a história de amor e superação apenas começava. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta no. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ao abrir a porta, Mariana encontrou Daniel com uma expressão determinada, mas suave. O coração dela disparou. Era ele, o homem que mudara assim sábados, que trouxe de volta um fio de esperança. Mas antes que pudessem trocar palavras, um barulho ecoou do fundo da casa. Um som familiar, mas profundamente aterrador. O estrondo de vidro quebrando. Ela congelou. O olhar de Daniel tornou-se feroz. Eles correram até a cozinha, e o que viram fez o mundo parecer desabar ao redor. Gabriel estava no chão, pálido, com um caco de vidro ao seu lado. O pequeno guerreiro havia desmaiado. O susto se transformou em pavor. Mariana se ajoelhou, o coração pesado como pedra. O que estava acontecendo? Por que de repente tudo parecia tão frágil? Daniel se agachou ao lado dela, seus olhos cheios de preocupação. "Mariana, ligue para a emergência", disse, sua voz firme e mais triste. Ela piscou estupidificada em seu próprio desespero. Era como se o tempo estivesse parado. Pegou o celular, mas suas mãos tremiam tanto que mal conseguia discar o número. Daniel a incentivou.
Vai, por favor. Enquanto ela esperava, algo inesperado aconteceu. Gabriel, ainda no chão, começou a acordar. Seus olhos abriram lentamente e ele sussurrou: Mamãe. Mariana sentiu um nó na garganta, atravessada pela ansiedade. E então, sem aviso, ele sentou, o rosto pálido, e suas primeiras palavras foram uma verdade devastadora. Eu não sou o filho que você acha que sou. O tempo congelou de novo. O que ele estava dizendo? Daniel pareceu congelar também. O que você quer dizer, Gabriel? Perguntou Mariana, a voz quase um sussurro. Gabriel olhou fixamente para Daniel. Eu sabia que ele viria. Eu sabia. Uma expressão de dor e confusão se espalhou pelo rosto dela. Gabriel, o que você quer dizer? Do que você está falando? Ele balançou a cabeça, o olhar vagando entre eles. Os doces, eles correm o risco. Você tem que entender que ele não é só um cliente. Ele é parte da razão do meu problema. As palavras pareciam pesadas, como se cada sílaba carregasse um destino sombrio. Mariana sentiu seu mundo desmoronar. O que era seu filho realmente sabia? Aquela revelação chocante ecoou dentro dela, fazendo seu coração disparar. A julgar pela expressão de Daniel, ele também estava confuso, mas uma faísca de reconhecimento começou a brilhar em seus olhos. O olhar de Gabriel desviou para Daniel. Você sabe, não sabe? O silêncio entre eles era tão denso que Mariana quase podia tocá-lo. O ar estava cheio de perguntas não ditas e a tensão crescia como um incêndio prestes a explodir. E naquele momento, algo passado pareceu ressurgir das sombras, inundando a sala com possibilidade e medo. Daniel, com a expressão endurecida, finalmente controlou a voz. Gabriel, isso não deveria ter vindo de você. Suas palavras eram afiadas, como uma lâmina. Cortando fundo na atmosfera já pesada, Mariana sentiu uma onda de choque, sua mente girando com as implicações. O que estava acontecendo ali? Nesse instante, a sirene da ambulância soou ao longe, mas para Mariana, nem mesmo o som da ajuda se aproximando parecia ser um alívio. Seu coração estava em pedaços, mal entendia o que estava acontecendo com seu próprio filho, e ao mesmo tempo sentia que o homem que a apoiara agora era parte de um segredo sombrio que poderia mudar tudo. O que Daniel sabia? O que mais Gabriel estava? Era uma tormenta de emoções, e mal conseguia ver a saída. Com os dois olhando para Gabriel, a tensão só aumentava. O futuro parecia nebuloso, obscurecido por segredos que pediam para ser revelados. E enquanto a ambulância se aproximava, Mariana sabia que nada seria como antes. O que viria a seguir? A história deles, agora imersa em uma nova e inesperada complexidade, mal começava a se desenrolar. O silêncio entre eles era tão denso que Mariana quase podia tocá-lo. O ar estava cheio de perguntas não ditas, e a tensão crescia como um incêndio prestes a explodir. Gabriel, ainda no chão, olhou fixamente para Daniel, como se algo estivesse prestes a ser revelado. Você sabe, não sabe? A sirene da ambulância aumentava, mas a verdadeira urgência estava ali, entre eles. Daniel respirou fundo. Seus olhos se fixaram em Gabriel. O que você quer dizer com isso, garoto? A voz dele era impassível, mas havia um tremor sutil que Mariana captou. Gabriel hesitava. O tempo parecia se arrastar enquanto a expressão de Mariana mudava, inquieta. É sob o dia em que você me viu pela primeira vez, não é? O dia do acidente. As palavras surgiram como um sussurro, mas carregavam o peso de uma montanha. Mariana sentiu o estômago revirar. Acidente? O que ele estava insinuando? Gabriel, do que você está falando? Perguntou, o coração disparando. Eu não quero que você se preocupe, ele murmurou, antes de morder os lábios. A frustração secou a garganta de Mariana. Por favor, me diga a verdade. Então, em um ato de bravura, Gabriel sussurrou. Aquele dia não foi um acidente. Eu sabia que algo estava errado, mas não sabia que você iria para o hospital. Eu pensei que era a única maneira de chamar sua atenção. Mariana congelou. As peças começaram a se encaixar, mas o quebra-cabeça ainda estava quilométrico.
Você estava machucado, mas você sempre disse que tinha caído. Eu não caí. Eu estava tentando me fazer notar. Gabriel olhou para Daniel, as lágrimas nos olhos. E eu não queria que você visse isso, mas eu sei de algo. Algo que pode fazer você me ver de verdade. Mariana estava perdida. Em meio ao seu desespero, Gabriel tinha revelado algo insano. Como assim ele havia feito tudo isso de propósito? Antes que ela pudesse processar, Daniel só então assentiu levemente, como se uma ficha tivesse caído. Você não sabia que isso iria acontecer, sabia? É por isso que você não podia me ver apenas como o garoto doente. É por isso que você começou a vir aqui, não é? Daniel disse, sua voz ficando mais firme. Gabriel, você tem que me dizer tudo. Nesse momento, Gabriel sorriu, um sorriso triste e resignado. Eu não sou só um garoto doente. Tem mais. Lembra da sua esposa, a que morreu? Mariana congelou ainda mais. O mundo ao redor parecia ter desmoronado. Ela não morreu por causa da doença. Ela estava me protegendo. E você nunca soube. Por isso, nunca se afastou de mim. Mariana se viu incapaz de falar. Aqueles olhos pequenos e vulneráveis estavam revelando uma verdade que ela nunca poderia imaginar. Você está dizendo que você é o filho dela? A voz dela saía trêmula, cheia de incredulidade. Gabriel a olhou com uma confusão que lhe cortava o peito. Sim, e por isso Daniel não pode nos ajudar. Ele se sente culpado. Culpado? Daniel disse, a palidez tomando conta de seu rosto. Mas eu não sabia. E foi quando um novo som cortou o ar. Uma explosão de luz e pressa. A ambulância finalmente chegara. Dava para ouvir os paramédicos se aproximando, mas com cada palavra trocada, Mariana percebeu que suas vidas estavam prestes a mudar para sempre. As revelações, o que a verdade significaria para os três. Poderiam eles encontrar uma maneira de se unirem e enfrentarem o que vinha a seguir? As perguntas cravavam forte na mente de Mariana e a única coisa que sabia era que a próxima curva da vida estava prestes a ser aterrorizante. A ambulância se aproximava com sirenes agudas, mas nada parecia mais urgente do que as palavras de Gabriel. Mariana estava em choque. O que ele estava dizendo era explosivo. Ele não era apenas o filho dela. Ele estava envolvendo Daniel em um mistério sombrio. Mas por que você faria isso, Gabriel? A voz de Mariana saiu temida. A confusão e o medo se misturavam dentro dela. Por que você tentaria chamar minha atenção dessa forma? Eu precisava que você visse além do que só a doença. Eu queria que você me visse como sou de verdade. Gabriel respondeu, os olhos brilhando com lágrimas mal contidas. O pequeno semblante estava entregue à coragem, mas também à fragilidade. Eu sabia que você não ia acreditar em mim se só fizesse isso com palavras. Precisava ser um grande acidente. Mariana mal podia respirar. Ouvindo tudo, Daniel estava em silêncio, absorvendo cada palavra. Ele olhou para o menino, seu coração apertado. Gabriel, você tem que entender que isso não é solução. Você se machucou de verdade. Ai, não sou apenas um garoto doente. Eu sou o filho que você não sabia que tinha. A voz de Gabriel tremia, mas havia uma firmeza ali. Mamãe, por favor. Uma onda de desespero a atingiu. Afinal, o que isso significava para Daniel? O que mais estava escondido? Gabriel, me diga o que você sabe sobre o acidente. O que realmente aconteceu? Então, ele hesitou, como se tivesse uma revelação guardada. Aquela noite não foi um simples acidente. Eu escutei conversas. Vi a pessoa que estava dirigindo. Não era um acidente. Foi alguém que queria machucar você, a sua ex-esposa. A cada palavra a tensão aumentava. Nós temos que entender que existe algo maior. Antes que ele pudesse terminar, a porta da cozinha se abriu de forma abrupta. Um homem alto, com roupas escuras e uma expressão grave, adentrou a cena. O que está acontecendo aqui? Sua voz reverberou como um trovão. A presença dele parecia apertar o ar ao redor. Mariana virou-se rapidamente, o coração disparando. Quem é você? Perguntou, sem conseguir esconder o pavor. Sou eu quem você procura.
A resposta do homem atirou uma bomba no ambiente. Ele olhou para Gabriel e então para Daniel. Gabriel, você não entende. Não deveria ter revelado isso a eles. Os olhos de Daniel se estreitaram. Revelar o quê? Que você é um traidor? Que está manipulando tudo isso? A tensão cresceu e o clima esquentou. Eu estou aqui para proteger você e Mariana. Há coisas que você não sabe. Vocês estão em perigo, disse o homem, caminhando mais perto. Mariana não conseguia pensar. Era uma sujeira de segredos que ela nem sabia que existia. Quem é você? Como sabe de tudo isso? Sou um amigo do passado, mas também um inimigo, se você não entender as implicações. Ele olhou para Gabriel, que estava pálido, quase como se estivesse se quebrando. Precisamos ir agora. Daniel interveio, bloqueando o acesso. Você não vai levar o menino a lugar algum, não sem me dizer a verdade. Mas a agitação de Mariana crescia e a ambulância, mesmo estacionada ali, parecia longe, inalcançável. Se me deixar explicar, você vai entender. A verdade é mais complexa do que vocês imaginam. O homem estendeu as mãos em um gesto de paz, mas Mariana percebeu que a única paz estava em seus pensamentos. Eu não confio em você, ela exclamou, a voz cortante, percebendo que aquele mundo que parecia claro estava se desdobrando em um mar de incertezas. Você não aceita a verdade porque teme o que ela pode revelar. Mas a solução está em aceitar essa realidade. Todos estão interligados. O acidente, a doença e a pessoa que vocês menos esperam está no centro disso tudo. Mariana não sabia se aquele homem era um mentiroso ou um salvador. As palavras ecoavam em sua mente. O que mais ele sabia? O que realmente havia acontecido naquela noite fatídica? Agora o ambiente estava tomado pela incerteza. Ela sentia como se estivesse se afundando em um turbilhão de novos segredos, e as sombras que antes pareciam distantes agora se aproximavam em uma dança aterrorizante. E com essas revelações, a linha tênue entre herói e vilão parecia se desvanecer. O que eles fariam a seguir? As respostas estavam se aproximando, mas eram tão perturbadoras que Mariana mal conseguia respirar. Ela se virou para Daniel, procurando um fio de esperança, mas sabia que nada seria como antes. E o que quer que viesse a seguir, certamente viria em uma tempestade. A ambulância se aproximava com sirenes agudas, mas nada parecia mais urgente do que as palavras de Gabriel. Mariana estava em choque. O que ele estava dizendo era explosivo. Ele não era apenas o filho dela. Ele estava envolvendo Daniel em um mistério sombrio. Mas por que você faria isso, Gabriel? A voz de Mariana saiu tremida. A confusão e o medo se misturavam dentro dela. Por que você tentaria chamar minha atenção dessa forma? Eu precisava que você visse além do que só a doença. Eu queria que você me visse como sou de verdade. Gabriel respondeu, os olhos brilhando com lágrimas mal contidas. O pequeno semblante estava entregue à coragem, mas também à fragilidade. E eu sabia que você não ia acreditar em mim se só fizesse isso com palavras. Precisava ser um grande acidente. Mariana mal podia respirar. Ouvindo tudo, Daniel estava em silêncio, absorvendo cada palavra. Ele olhou para o menino, seu coração apertado. Gabriel, você tem que entender que isso não é solução. Você se machucou de verdade. Eu não sou apenas um garoto doente. Eu sou. Eu sou o filho que você não sabia que tinha. A voz de Gabriel tremia, mas havia uma firmeza ali. Mamãe, por favor. Uma onda de desespero a atingiu. Afinal, o que isso significava para Daniel? O que mais estava escondido? Gabriel, me diga o que você sabe sobre o acidente, o que realmente aconteceu. Então ele hesitou, como se tivesse uma revelação guardada. Aquela noite não foi um simples acidente. Eu escutei conversas, vi a pessoa que estava dirigindo. Não era um acidente. Foi alguém que queria machucar você, a sua ex-esposa. A cada palavra a tensão aumentava. Nós fomos.
Nós temos que entender que existe algo maior. Antes que ele pudesse terminar, a porta da cozinha se abriu de forma abrupta. Um homem alto, com roupas escuras e uma expressão grave, adentrou a cena. O que está acontecendo aqui? Sua voz reverberou como um trovão. A presença dele parecia apertar o ar ao redor. Mariana virou-se rapidamente, o coração disparando. Quem é você? Perguntou, esconder o pavor. Sou eu quem você procura. A resposta do homem atirou uma bomba no ambiente. Ele olhou para Gabriel e então para Daniel. Gabriel, você não entende. Não deveria ter revelado isso a eles. Os olhos de Daniel se estreitaram. Revelar o quê? Que você é um traidor? Que está manipulando tudo isso? A tensão cresceu e o clima esquentou. Eu estou aqui para proteger você e Mariana. Há coisas que você não sabe. Vocês estão em perigo, disse o homem, caminhando mais perto. Mariana não conseguia pensar. Era uma sujeira de segredos que ela nem sabia que existia. Quem é você? Como sabe de tudo isso? Sou um amigo do passado, mas também um inimigo, se você não entender as implicações. Ele olhou para Gabriel, que estava pálido, quase como se estivesse se quebrando. Precisamos ir, agora! Daniel interveio, bloqueando o acesso. Você não vai levar o menino a lugar algum, não sem me dizer a verdade. Mas a agitação de Mariana crescia e a ambulância, mesmo estacionada ali, parecia longe, inalcançável. Se me deixar explicar, você vai entender. A verdade é mais complexa do que vocês imaginam. O homem estendeu as mãos em um gesto de paz, mas Mariana percebeu que a única paz estava em seus pensamentos. Eu não confio em você, ela exclamou, a voz cortante, percebendo que aquele mundo que parecia claro estava se desdobrando em um mar de incertezas. Você não aceita a verdade porque teme o que ela pode revelar, mas a solução está em aceitar essa realidade. Todos estão interligados: o acidente, a doença. E a pessoa que vocês menos esperam está no centro disso tudo. Nesse instante, Gabriel se virou para Daniel, a expressão misturando temor e coragem. Doutor, você precisa saber, eu não sou o único que carrega segredos. Você também. O silêncio cortante foi tão intenso que Mariana mal conseguiu ouvir a sirene da ambulância. Daniel olhou perplexo. Segredos? O que você quer dizer, Gabriel? Mas antes que o menino pudesse responder, a sala foi invadida por uma luz ofuscante, um clarão que os fez cegar por um momento. Quando conseguiram abrir os olhos, o homem de roupas escuras havia desaparecido de repente, deixando para trás um pedaço de papel no chão. Não! Gritou Mariana, correndo até o chão. Sua mão trêmula pegou o papel e, com o rosto pálido, leu em voz alta. O que você mais teme está entre vocês. Revele a verdade, antes que seja tarde demais. O coração de Daniel acelerou e sua expressão se transformou em choque. O que isso significa? O que mais nós não sabemos? E nesse momento, Mariana teve certeza de que a vida deles havia tomado um rumo irreversível. O que mais estava escondido? A verdade estava mais próxima do que imaginavam. E juntos teriam que enfrentar um abismo de segredos que ameaçava desmoronar tudo o que pensavam saber sobre si mesmos e sobre uns aos outros. As perguntas agora eram mais profundas. Até onde eles estavam dispostos a ir? O silêncio cortante foi tão intenso que Mariana mal conseguia ouvir a sirene da ambulância. Daniel estava paralisado, olhando para Gabriel, e a inquietação começou a crescer. O menino tinha um brilho assustador nos olhos, como se uma verdade sinistra estivesse prestes a emergir. Gabriel, o que mais você sabe? Daniel questionou, sua voz um fio de tensão. Mariana estava prestes a intervir quando Gabriel, com um tremor incontrolável, começou a falar novamente. Eu tive um sonho com a minha mãe. Ela estava chorando. Dizia que precisava da sua ajuda. Ele hesitou, olhando para o chão como se tentasse decifrar cada palavra. Do que você está falando, Gabriel? Mariana interferiu, o coração pulsando rápido. O que sua mãe tinha a ver com tudo isso? Ela me contou que todo esse tempo você não sabia da verdade sobre ela. Você não sabia que estava em perigo.
O nervosismo no tom do menino era palpável. Ela disse que você precisava saber que as coisas não eram como pareciam. Chega, criança! O homem de roupas escuras interrompeu, a frustração clara em seu olhar. Isso não é hora para fantasias. Fantasias? Isso é real. Você não entendem! Gritou Gabriel. E então, sem aviso, ele se levantou abruptamente, como se uma onda de energia o invadisse. Eu sou o que restou dela, o sangue dela. Eu sou. O que ele disse fez o chão parecer se abrir sob os pés de Mariana. O quê? O que você quer dizer com isso? Sua mente girava como uma tempestade. Ela não morreu de doença. Ela confessou algo para mim, e talvez tenha sido isso que atraiu toda essa tragédia. A verdade é que ela estava sendo perseguida, disse Gabriel com a voz trêmula. Ela foi envolvida em algo muito maior. Algo que pode estar acontecendo agora. Os olhos de Daniel se arregalaram. O que quer dizer com perseguida? Por quem? Antes que Gabriel pudesse responder, uma forte batida ecoou pela porta da frente. Um profissional da saúde havia entrado, seguido por mais 2 paramédicos, cercando Gabriel. A tensão no ar era elétrica e Mariana sentiu a adrenalina pulsar em suas veias. Saia do meu filho! Ela gritou. O desespero a impediu de raciocinar. Onde vocês estavam? Ele precisa de ajuda. O garoto precisa de cuidados médicos imediatos, um dos paramédicos disse. Mas a agitação de Mariana não diminuiu. Seu coração disparou quando percebeu o olhar significativo que Daniel trocou com o novo homem. Algo ali não estava certo. É melhor nos deixar fazer nosso trabalho, senhora. O líder dos paramédicos insistiu, aproximando-se de Gabriel. Mas antes que eles pudessem agir, o homem de roupas escuras disparou. Não, isso não é seguro. Você não pode levá-lo. O ar ficou carregado de tensão. A sirene da ambulância ainda ressoava atrás deles. Mas a verdadeira urgência parecia estar ali, entre eles. Mariana estava confusa, assustada, e as revelações de Gabriel deixaram seu coração despedaçado. Gabriel, o que você quer dizer que você é o que restou dela? Daniel resmungou, sua voz mais baixa, mas cheia de urgência. O que você está escondendo? Por favor, precisamos de clareza. Naquele instante, Gabriel começou a tremer, seu corpo se contorcendo. A verdade está prestes a vir à tona, e se você não agir agora, todos nós estaremos em perigo. De repente, uma luzinha de esperança se acendeu no fundo de Mariana. Gabriel, você sabe o que está acontecendo, não sabe? Ela se abaixou, forçando-o a olhar nos seus olhos. Por favor, me diga a verdade antes que seja tarde demais. Mas num piscar de olhos, os olhos de Gabriel mudaram. O menino agora exibia uma expressão que não era dele. Eu não sei se você realmente quer saber, ele murmurou. Ela disse para eu não. O homem alto, que parecia não se mover desde a entrada, interrompeu. É tarde demais para se envolver. É preciso protegê-lo a qualquer custo. Ele avançou em direção a Gabriel, como se quisesse tirá-lo dali imediatamente. Uma histeria cresceu dentro de Mariana, e uma sensação de que estava perdendo o controle se instalou. O que estava realmente acontecendo? E antes que ela pudesse reagir, Daniel foi empurrado para o lado, e o homem de roupas escuras agarrou Gabriel, tentando tirá-lo da cozinha. Não! Mariana gritou, seus instintos maternos entrando em ação. A luta estava apenas começando, e do fundo da sala, algo que parecia um tremor no chão fez sua sanidade vacilar. Todos pararam. Antes que pudessem entender o que estava acontecendo, uma explosão de luz brilhou na saída da casa, seguida por um som ensurdecedor que fez a cozinha tremer. O homem de roupas escuras gritou antes de ser arremessado para trás, e tudo ao redor deles começou a desmoronar em caos. Mariana mal conseguiu compreender. A dor nas costas, o calor do fogo se espalhando pelo ambiente, e a única coisa que ecoava na mente dela era uma pergunta. O que mais estava escondido? Estava claro que a trama que os envolvia agora o trapa. Poderiam levá-los a um destino inesperado. O momento era caótico. A luz brilhante e o som ensurdecedor da explosão fizeram todos na sala pararem.
Mariana mal teve tempo de processar a devastação ao seu redor. O chão tremia sob os pés, e a fumaça começou a se espalhar rapidamente, com um manto escuro cobrindo tudo. Temos que sair daqui! Daniel gritou, puxando Gabriel para perto. Mas o menino estava paralisado. O olhar dele estava fixo na porta, por onde o homem de roupas escuras tinha desaparecido, como se tivesse sido engolido pela fumaça. Gabriel, agora! Daniel insistiu, olhando para Mariana. O desespero refletido em seus olhos era palpável. Mamãe, Gabriel sussurrou, com um brilho de compreensão, os lábios tremendo. Eu sei quem ele é. Quem ele é, Gabriel? Mariana perguntou, a voz já quase inaudível em meio ao barulho. O que mais poderia haver? Ele é meu pai. A revelação caiu como uma bomba no ar, e tudo ao redor quase parou. Daniel a fitou, perplexo. Mariana sentiu seu coração parar. O que você disse? Ele é. Gabriel se esforçou para continuar, mas um novo tremor percorreu o chão, fazendo-o desequilibrar. O barulho da sirene, que antes parecia um símbolo de esperança, agora soava distante, quase irrelevante. Daniel, ainda segurando Gabriel, olhou para Mariana com os olhos arregalados. Ele tá brincando, certo? Não pode ser verdade. A incredulidade estava estampada em seu rosto. Não, eu vi. Ele está envolvido em tudo, na morte da minha mãe. Cada palavra que saía da boca de Gabriel era como um soco no estômago de Mariana. Como assim tudo aquilo estava interligado? Você se lembra do acidente? Perguntou Gabriel, hesitante. Do que aconteceu na noite em que sua mãe estava com você? Mariana não sabia se queria ouvir mais. Ele estava dirigindo, e ela estava tentando protegê-la. Ele não é um desconhecido, ele faz parte da nossa vida. A revelação atingiu Mariana como um relâmpago. Era ele, o homem que sempre estivera por trás das sombras, e a conexão era mais profunda do que ela jamais imaginaria. Por que você não me contou antes? Mariana exclamou, a dor e a raiva transbordando. Como pode me fazer passar por tudo isso? Porque eu não sabia. Eu não sabia que ele era o que ele é. Gabriel estava em pânico, os olhos marejados. Tudo o que eu queria era ter você de volta. O homem de roupas escuras, que parecia uma sombra aracena, finalmente voltou a aparecer do lado de fora da casa, cercado por outros homens. Fique longe dele, ele berrou, fazendo a fumaça se dissipar. Você não compreenderia. De repente, a tensão aumentou mais do que Mariana poderia suportar. Você não é bem-vindo aqui. Suma! Ela gritou, sua voz ecoando pela sala, mas ele apenas riu, um som gélido que parecia cortar o ar. O que mais ele queria? Eu estou aqui para consertar o que você não pode, ele ganhou, avançando em direção a eles, enquanto outros homens se aproximavam, prontos para agir. Mas precisei entender a verdade sobre o que realmente aconteceu. Mariana estava atordoada, mas a fúria a invadiu. E essa verdade é o quê? Matar mais um inocente? O homem ficou em silêncio por um instante, e isso fez seu coração disparar. O que ele havia feito? Você deseja saber a verdade, Mariana? Ele deu um passo à frente e seu olhar penetrante congelou suas entranhas. A verdade é que você não é apenas uma vítima. Você está profundamente envolvida nisso tudo. O próprio chão parecia querer engoli-los, e Mariana estava prestes a perguntar o que ele queria dizer quando um som ensurdecedor cortou o ambiente. A energia elétrica caiu e todas as luzes se apagaram. O coração dela disparou e a escuridão envolveu tudo. Gabriel! Mariana gritou, a mão estendendo-se na busca pelo menino. O frio da escuridão se instalou e ela não conseguia ver nada. Você está bem? O silêncio a envolveu e um medo profundo começou a surgir. Mas então, ouvidos pela primeira vez, outro som se destacou na escuridão. O tilintar de um vidro quebrado. Era na sala ao lado. Mariana teve certeza. Algo terrível estava prestes a acontecer e ela precisava agir.
Qual seria a verdade oculta que conectava seu passado, seu filho e aquele homem? Agora, mais do que nunca, a necessidade de compreender se tornava vital. A tensão estava no ar como um fio prestes a se romper. A escuridão guardava segredos que poderiam mudar tudo, e Mariana estava decidida a descobrir o que mais estavam escondendo dela. Mariana estava envolta em uma escuridão que parecia engoli-la. O murmúrio do ambiente ao redor era abafado e o cheiro de fumaça invadia seus pulmões. Cada batida do seu coração ecoava como um tambor, e a última revelação de Gabriel a fez tremer. Como ele poderia estar dizendo aquilo? Como isso poderia ser verdade? Gabriel! Gritou, estendendo a mão na escuridão, mas só sentiu vazio. O silêncio agora era ensurdecedor, e sua mente girava em busca de respostas. Onde você está? Você não pode me encontrar. A voz de Gabriel soou fraca, quase como um sussurro perdido em meio à confusão. Mariana sentia que a sala girava e o medo a envolvia como uma armadilha. Isso não é hora de brincadeiras. Onde você está? O desespero a consumia. O homem de roupas escuras e seus capangas desapareceram, mas a pressão aumentava. O que mais ele sabia? O que estavam escondendo dela? Então, um barulho repentino a fez ficar em alerta. Um vidro quebrando, um grito. A fumaça começou a se dissipar aos poucos, mas uma figura apareceu na saída. Mariana prendeu a respiração. Gabriel! Ela não conseguia ver bem, mas a figura parecia familiar. Era ele ou era uma ilusão? Não é a hora de se distrair. A voz de Daniel cortou o ar. Precisamos sair agora. Ele surgira à sua direita, puxando-a pelo braço. Mas Mariana não se movia. O olhar confuso de Gabriel a prendia no ligar. Não, você não entende. Ele é o pai dele. Desesperada, ela tentava se fazer ouvir enquanto o pânico crescia. Ele tem que saber. Você não está bem, Mariana. Isso não faz sentido. Daniel respondeu, sua voz cheia de preocupação, enquanto tentava guiá-la para fora daquela sala sombria. Mas a determinação dentro dela não se abalava. Não podia deixar aquilo passar em branco. Ele tem que saber, ou todos nós estaremos em perigo. Mariana insistiu, sentindo que cada palavra carregava o peso de um mistério profundamente enraizado. Você não pode simplesmente afirmar isso, Mariana. Ele parecia prestes a perder a paciência, mas ela não deixaria que isso a derrubasse. No fundo, ela sabia o que precisava fazer. Gabriel! Ela gritou, a voz ecoando na sala. Você precisa vir até mim. Precisamos sair juntos. Ela sentiu uma onda de dor e amor se misturando. Um impulso que a fazia querer proteger o filho a qualquer custo. Então, algo peculiar aconteceu. A figura atrás de Daniel começou a se materializar, começando a sair das sombras. Era difícil de acreditar. Com um brilho no olhar, Gabriel finalmente se aproximou. A respiração dela parou ao vê-lo, mas então algo mudou nas feições dele. Um olhar distante o envolvia, como se ele estivesse lutando contra uma força invisível. Gabriel, o que aconteceu? Ela se aproximou mais, mas o menino hesitava. Por favor, me diga que está bem. Então, no momento em que o olhar de Gabriel encontrou o dela, um estalo ressoou e a revolta tomou conta da sala. A porta dos fundos se abriu com força, lançando luz intensa, e uma sombra avançou, fazendo todos darem um passo atrás. Mariana estava prestes a perguntar o que estava acontecendo quando viu um tablet voando em direção a ela. A tela brilhante mostrava algo que congelou sua respiração. Eram rostos, muitos rostos, ligados uns aos outros, cada imagem se alternando em uma velocidade alarmante. Eram pessoas conhecidas, pessoas de sua vida, e entre elas, a figura de sua mãe. O coração de Mariana disparou. O que é isso? Perguntou, trêmula. Dentro daquele caos, tudo parecia interligado. Havia algo que amarrava a tudo aquilo. É hora de você saber, a figura negra falou, sua voz profunda reverberando pelas paredes. A verdade que você conhece é apenas a ponta do iceberg.
E enquanto a imagem de sua mãe piscava na tela, o chão pareceu tremer mais uma vez. Algo repentino a fez cambalear. E foi nesse instante que as conexões se formaram em sua mente, um fio tênue que se tornava cada vez mais forte. Você sabe o que aconteceu com ela. Você não é apenas um ajudante. Você está atrás de tudo isso! Mariana, ele disse, agora com uma expressão que misturava raiva e tristeza. Você não tem ideia do que está prestes a descobrir. O quê? O que está por trás disso tudo? E pânico começava a se misturar com um fio de esperança. A verdade, por favor, eu preciso saber. Mas antes que a resposta pudesse chegar, uma explosão de luz tomou conta do ambiente, ofuscando tudo em um brilho estonteante. Mariana sentiu que estava sendo puxada, como se as terras em torno dela estivessem se desintegrando. E ao abrir os olhos, ela se viu em um lugar completamente diferente. O estúdio, cheio de telas e máquinas, com rostos estranhos a olhando, todos mirando para ela. Agora você está pronta para a verdade. A voz do homem que a perseguiu até ali ecoou ao redor. E tudo o que ela pensava saber, toda a história, parecia desmoronar. As perguntas ecoavam. O que realmente havia acontecido? A verdade que ela buscava estava a um passo, mas o custo de descobri-la poderia ser maior do que jamais imaginou. Mariana estava meio desorientada, com a luz intensa do estúdio brilhando em seus olhos. O tilintar angustiante de um vidro caindo ecoou, despertando-a daquela confusão. Havia pessoas ao redor, suas feições aterrorizadas, mas o foco estava em Gabriel, parado à sua frente. Os olhos cheios de uma combinação de medo e determinação. O que está acontecendo? Ela gritou, desesperada. O homem de roupas escuras estava prestes a explicar, mas antes que pudesse abrir a boca, uma forte explosão ressoou e as luzes começaram a piscar. Tudo ao redor parecia desmoronar. Uma onda de desespero tomou conta do ambiente. A fumaça começou a entrar de novo e um cheiro agridoce de queimado encheu o ar. Fuja, eu cuido de tudo aqui. Daniel gritou, empurrando Mariana em direção a uma saída. Mas ela não conseguia se mover. O olhar de Gabriel a prendia no lugar. Mãe, não confie nele! Gabriel exclamou, sua voz cortando através do caos. O homem de roupas escuras estreitou os olhos e avançou. Mas na fração de segundo que Mariana desviou o olhar, tudo mudou. Uma porta se abriu violentamente e um grupo de homens mascarados invadiu o estúdio. Ninguém se mexe! Gritaram, apontando armas em direção a eles. O pânico tomou conta, as emoções esquentaram e Mariana sentiu um nó na garganta, enquanto Daniel tentava manter todos seguros. Isso não é parte do plano! Um dos homens disse nervoso. O líder, com um sorriso sarcástico, olhou diretamente para Mariana. Sinto muito, mas você está exatamente onde não deveria estar. E foi nesse instante que o homem de roupas escuras gritou, como se algo tivesse se quebrado dentro dele. Você não pode fazer isso. Essa não é a hora. Ele se virou para Mariana, seu olhar cheio de desespero. A verdade que você tem que saber pode não ser apenas sobre o passado, é sobre o futuro. A confusão na mente dela explodiu. O que você quer dizer? O que está acontecendo? Mariana exigiu. Mas o homem só balançou a cabeça, como se o fardo de sua culpa estivesse se tornando insuportável. Foi então que tudo aconteceu tão rápido que parecia um pesadelo. O líder dos homens mascarados avançou, puxando a arma em sua direção. Mariana, você é a chave para tudo isso. Mantenha-se fora do nosso caminho. O que você quer de mim? Ela não podia acreditar no que ouvia. Eu não tenho nada a ver com isso. Mas você tem. O homem de roupas escuras gritou de volta. Se você soubesse o que meu pai fez, o que ele escondeu, você nunca teria se envolvido com ele. A menção de pai fez o coração de Mariana disparar. Esperem, isso significa que vocês estão ligados? O que está acontecendo aqui? Foi um momento, mas foi suficiente. O grupo começou a discutir, suas vozes altas e entrançadas.
Você nos deixou sem opção. Sabia que este dia chegaria. A última linha deve ser traçada, gritaram. Mariana não conseguia processar o que estava acontecendo. Olhou para Gabriel e viu um brilho em seus olhos. Gabriel, me diga a verdade agora. Uau! Ele não sabe, gritou o homem. Você tem que entender, nós não somos o que pensamos. Essa história é mais profunda do que você imagina, Mariana. O pânico se intensificou quando uma das máscaras cai e Mariana ficou chocada. A pessoa sob a máscara não era estranha. Era alguém que ela conhecia, um antigo amigo da infância. O mundo ao redor parecia desmoronar e o reconhecimento petrificou-a, fazendo seu coração parar novamente. Por que você está aqui? Mariana murmurou, sem acreditar no que via. O que mais estava sendo escondido? Agora tudo parecia um emaranhado. A conexão se tornava mais clara, e a repentina revelação trouxe uma nova camada de confusão e dor. Por que eu tive que vir, Mari? Precisamos resolver isso antes que seja tarde demais. Ele respirou fundo, mas não havia mais tempo. Os homens estavam se preparando para agir, e a tensão logo culminou em um clímax explosivo. E antes que pudesse reagir a tudo aquilo, a impressão de uma última verdade pôs sobre todos eles como um raio. Mariana percebeu que tal evento poderia mudar tudo. Ela sabia que a porta poderia se abrir, mas... até onde ela estava disposta a ir para descobrir a verdade? E o preço que todos pagariam por isso poderia ser maior do que qualquer um deles poderia imaginar. As perguntas pairavam no ar como poeira, e Mariana sabia que a tempestade estava apenas começando. A única certeza naquele momento era que seu mundo nunca mais seria o mesmo. Mariana sentiu o pânico tomar conta, enquanto a tensão no ar se tornava quase palpável. A sala estava envolta em fumaça e gritos. O olhar de Gabriel estava fixo no homem mascarado, e o coração dela disparou. Eu e ele! Fuja! Ela gritou, buscando se aproximar do filho, mas ele não se movia. O que mais você sabe? Seu desespero ecoou, quebrando a avalanche de caos. O homem de roupas escuras se virou, o olhar cansado e cheio de remorso. Você realmente precisa saber. O que está em jogo vai além de você, Mariana. Ele parecia lutar contra o peso das palavras. Se você soubesse o que realmente aconteceu naquela noite. Basta! Um dos homens mascarados gritou, a arma em punho. Ninguém se mexe. A sala ficou em completo silêncio, como se o ar tivesse sido sugado dali. Mariana e Gabriel trocaram olhares aflitos. Eu não sou só um garoto doente. O desespero de Gabriel se intensificou. Eu sou o que restou do amor, da verdade. Tudo está interligado, mãe. Nesse instante, uma explosão de luz irrompeu na sala, fazendo todos involuntariamente dar um passo para trás. A fumaça se dissipava lentamente, revelando um cenário surreal. As figuras misteriosas estavam agora um pouco mais claras, e Mariana sentiu que a verdade se aproximava. Esse lugar é um labirinto de mentiras. O homem de roupas escuras disse. Sua voz agora é um sussurro intenso. Se você desvendá-las, poderá salvar Gabriel. Salvar de quê? Mariana exclamou. O medo e a confusão eram palpáveis, de um passado que ainda o assombra. A voz ecoou, seguida de um silêncio opressivo. O olhar de Gabriel finalmente se suavizou. Mamãe, não deixe que isso te derrube. Mariana conseguiu contornar a intensidade do momento. O que você está escondendo de mim? Cada pergunta que fazia parecia como uma faca cravada nas paredes de sua mente. Gabriel hesitou. Só estou tentando protegê-la. Se você soubesse o que aconteceu no acidente. Uma nova explosão de luz cortou o ar e um dos homens mascarados levantou a mão, fazendo todos darem um passo para o lado. Chega! Essa história vai acabar aqui. Mariana não conseguia mais sentir seus pés no chão. O que você quer de nós? O desespero tornou-se um grito, mas antes que qualquer um pudesse responder, uma sombra surgiu por trás deles. Era o amigo de infância de Mariana, o companheiro que ela achava que nunca veria novamente. Porque eu estou aqui para ajudar.
A presença dele trouxe um novo tipo de esperança, um fio de segurança em meio ao caos. Vá, você tem que sair agora, ele gritou. Com isso, Mariana tomou a decisão. Vamos, disse ao filho, é hora de descobrir a verdade. Com um movimento rápido, ela puxou Gabriel correndo em direção à saída. Passos apressados atrás deles, o pânico impulsionava a corrida. A sala estava em um frenesi e o calor da adrenalina queimava. Eles saíram do prédio, ofegantes, para a luz do dia. Uma sensação de alívio começou a tomá-los, mas a incerteza estava ali, tão presente. Mariana olhou para Gabriel. Suas feições ainda pálidas, mas os olhos brilhavam com uma nova determinação. Estamos juntos. Vamos enfrentar isso juntos. Só vamos descobrir se tivermos coragem de enfrentar a verdade, Gabriel respondeu, a voz firme, encarando a mãe. Era um fardo compartilhado que agora parecia um pouco mais leve. Enquanto seguiam pela rua, levando consigo os segredos e as promessas de desvendarem o passado, Mariana sentiu que um novo capítulo começava, repleto de possibilidades. Ao fundo, uma sirene ainda soava, um lembrete de que a luta estava longe de acabar. Ao menos agora, não estavam sozinhos. Uru, uru! A intensidade da vida batia forte, e a verdade, ou o que restava dela, ainda estava esperando por eles. O que mais estavam escondendo? E até onde iriam para descobrir as respostas? E se você está tão envolvido quanto eu nesta história, não se esqueça de se inscrever imediatamente no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para dar aquele apoio para o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final eletrizante. E não espere nem mais um segundo para compartilhar esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Vosso apoio é fundamental e só os verdadeiros fãs sabem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos nessa!